Olá, terceiro ano, de novo, né? Mais uma aula. Agora a gente vai ver mecanismos sintáticos de ênfase, que são as aulas 17 e 18. E vamos lá, tudo ok. Bom, a gente vai ver agora quais são os principais recursos discursivos. Uai, mas a aula é de recursos discursivos, professora? A gente trabalha os recursos discursivos para a gente entender de que maneira esses recursos discursivos estão presentes nos textos, tá? Bom, os recursos discursivos dizem respeito ao uso consciente das virtualidades linguísticas para melhor atingir os resultados pretendidos no ato da comunicação, como a gente viu. Então, o recurso linguístico é um modo especial de de modo individual, operar a língua, tá? Sem ser a mesmice, fazer diferente. Então, entre esses recursos, há manobras sintáticas, responsáveis por criar efeito de ênfase ao explorar diferentes possibilidades de comunicação dos termos na frase. Então, vamos ver como é que esses efeitos de ênfase vão aparecer, ok? São vários, eu vou dizendo o nome e depois eu volto, ok? Só para a gente familiarizar com esses nomes. Olha, tem a topicalização, alçamento, focalizadores, objeto pleonástico, dupla negação, apagamento, vozes verbais, clivagem e anacoluto. Então são esses aí. Tem outros? Sim, mas esses são os que mais foram pontuados para a gente poder entender, ok? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vamos ver o primeiro. O que vem a ser a topicalização? O que é isso? É o deslocamento de um termo para o início, o topo da frase para destacá-lo. Por exemplo, na frase, os Estados Unidos não mediram esforço para construir a bomba atômica, nós temos aqui a ordem direta, né? Primeiro Estados Unidos, depois vem verbo, depois os complementos, essa é a ordem direta, tá? Quando eu pego um elemento e quero colocar ele no lugar do sujeito, eu quero dar o tópico, eu ponho ele no início. Então, o que eu quero destacar? A bomba atômica. Então, ficou a bomba atômica, os Estados Unidos não mediram esforço para construir, tá bom? Então, nesse caso aqui, a bomba atômica vai ser o topo. O que é o alçamento? É a projeção de um termo de valor semântico de paciente, ou seja, objeto, ou circunstante, pode ser adjunto adverbial, para a função de sujeito. Mas é quase igual o topicalização, só que aqui vai ser ou na função de objeto ou de adjunto adverbial. Aqui, como tópico, pode ser qualquer outro termo, tá? Então vamos ver aqui, ó. O zagueiro quebrou a perna do atacante no jogo. Essa é a ordem direta, né? O que eu quero destacar? O objeto. Então, a perna do atacante quebrou no jogo, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho alçamento, ok? O que são os focalizadores, esse outro recurso? São palavras de grande mobilidade entre os termos da frase, responsáveis por dar ênfase ao termo posterior. Então, que palavras podem fazer isso? Então, os focalizadores são até, nem, só, já, apenas, inclusive, aliás, sobretudo, não só, mesmo e vários outros que eu queira dar ênfase ao termo posterior, ok? Por exemplo, os preços aumentaram demais, inclusive acima da inflação. Então, inclusive aqui é um focalizador. Por quê? Ele está dando valor, né? Ele está enfatizando o termo, os preços aumentaram demais, tá bom? Objeto pleonástico é a repetição do objeto topicalizado, olha, tá lá no topo, né, no lugar do sujeito, por meio de um pronome oblíquo, reforçando, por exemplo, essas músicas eu não as suporto mais. Então, o que ele, repetiu ou essas músicas, que é o objeto, através do pronome oblíquo, e ele tá topicalizado, tá no início. Então, objeto pleonástico é isso, é a repetição do objeto, tá? O que é a dupla negação? O próprio nome já diz, né? Duplicação de palavras, de palavra negativa a fim de
forçar a negação. Por exemplo, não se fez nada para acabar com a discussão, não. Então, o não está sendo duplicado aqui, né? Então, isso se chama dupla negação, tá? Bem fácil. O apagamento é o que a gente já conhece, às vezes, o fato de usar elipse, né? Que é a supressão de determinantes nominais ou complementos verbais para enfatizar o conteúdo de sentido do núcleo. Então, tá assim. A queda na produção de automóveis afetou a economia já combalida. A queda na produção afetou a economia já combalida. Então, o que ele fez? Pegou esse adjunto de nominal, tá? E suprimiu. Então, o que ele fez? Ele houve um apagamento, que ele quer dar ênfase só na produção e não nesse determinante aqui, tá bom? Vozes verbais também é outro recurso que a gente usa, né, para fugir de sempre a manobra linguística ser sempre a mesma. É a operação sintática em que o paciente afetado, ele é geralmente topicalizado, ou seja, ele é colocado no início e também alçado. A ênfase pode ser aumentada com o apagamento do agente, no caso, o agente da passiva. Quer ver? Por exemplo, a internet revolucionou o mercado da música. Então, tem aqui um sujeito, né, na ordem direta, o verbo, o complemento, tá? O que eu fiz? Agora eu vou dar ênfase a outro termo. Então, eu vou topicalizar e, ao mesmo tempo, vou alçar, já que ele é o agente. Então, eu coloco assim, ó, o mercado da música foi revolucionado e o pela internet é suprimido. Tira-se esse termo aqui. Então, ele quer dar ênfase ao mercado da música, tá? Então, esse é um recurso. Então, por isso, muitas vezes o aluno não sabe entender por que tem que se estudar vozes verbais. É para isso. Quando eu quero colocar um termo como tópico e ele sendo o agente ou sendo o paciente, tá bom? O que é a clivagem? Ó, um nome diferente, mas é muito simples de entender, tá? A clivagem são expressões como é quem ou é que conferem ênfase ao termo imediatamente anterior. Exemplos, vamos ver aqui, de clivagem. Você é que está agindo mal, eu continuo mesmo. É que tá dando ênfase ao você, né? Essa música é a que eu mais aprecio. Por que é uma pseudoclivagem? Porque para ter a clivagem mesmo, a gente tem que colocar é quem ou é que. Lá a gente acrescentou ainda o artigo a, tá? Aqui no caso, esse azinho, ele tá com função de pronome demonstrativo. Essa música é aquela que, então é a que eu mais aprecio. Então, nesse caso, a gente chama de pseudoclivagem, uma falsa clivagem, tá bom? E por último, o anacoluto. Olha que nome interessante, né? Às vezes a gente acha esses nomes por aí, você pode achar isso aqui em figura de linguagem, mas dentro de recursos é dessa forma mesmo. Recursos discursivos. É a ruptura da estrutura clássica da frase, então ele quebra essa estrutura de sujeito e predicado, a fim de ressaltar o termo posposto ao sujeito, tá bom? Então, anacoluto é essa quebra sintática. Quem ama o feio tem mau gosto. Aqui está a estrutura bonitinha, com sujeito e predicado na ordem direta, né? Agora, o sujeito sem o predicado, observe. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Isso ocorre muito com ditados populares que a gente vê por aí, né? Então, o anacoluto é essa quebra dessa estrutura sintática dentro de um padrão de uma frase que originariamente seria bonitinha, com sujeito, predicado, né? Os seus complementos, e aqui ele quebra essa estrutura. Olha lá, ó. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Então aqui eu tenho um sujeito sem o predicado, onde ocorreu o anacoluto aqui, né? Bom, então dentro desses mecanismos sintáticos de ênfase, é para a gente estruturar a nossa produção de texto utilizando da melhor forma esses recursos, né? Que são responsáveis para fazer diferente, para sair do que é corriqueiro, tá bom? Então, não esquecendo de fixar os conteúdos, né? Fazendo os exercícios, aprofundar seus conhecimentos no livro texto e depois
e a luta, né, batalhando, entrando no plural, observando as questões que são pertinentes a esse assunto para tirar as dúvidas, tá? Então, beijos, tchau!